Paz do Senhor a você e família, mais uma vez vamos estar juntos por alguns minutos meditando na palavra de Deus. Para tanto, eu vou com você ler um texto bíblico em Ezequiel 18 e 29. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Meus queridos, nós estamos falando sobre os três grandes problemas que, de início, Israel apresentou diante da mensagem que Deus enviou para ele pelo profeta Ezequiel. Nós fizemos 2 vídeos mostrando os 2 problemas e vamos falar do terceiro hoje. Se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe que o primeiro problema de início que Ezequiel encontrou em Israel é que eles se tornaram insensíveis à voz de Deus. Segundo, eles transferiram suas culpas. E o terceiro é que eles, além de terem se tornado insensíveis e transferido suas culpas, eles passaram a culpar o próprio Deus. O versículo que nós acabamos de ler, Ezequiel 18 e 29, olha o que Deus, ele realmente observa na vida de Israel. O profeta encontra isso e Deus fala o seguinte: contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Ou seja, o que eles estavam declarando era que não havia necessidade de se dar atenção à Bíblia, o mandamento, a profecia que eles estavam recebendo, porque no seu olhar, Israel via defeito, ele via incompatibilidade, logo não havia necessidade de dar atenção àquilo que o profeta estava profetizando para eles. Isso se tornou uma coisa corriqueira entre todo Israel, de grande a pequeno. Não há necessidade de atentarmos para o mandamento do Senhor, porque há falha neles e, portanto, deixamos isso de lado. Aí, Deus diz o seguinte: não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Deus interroga eles. Aí diz: e não são os vossos caminhos torcidos? Olha, você diz que meus estatutos não são corretos? É isso que vocês estão dizendo? Porventura, não é o contrário? Não é os vossos caminhos que é torcido? Ou seja, vocês deixaram de praticar a justiça e todos veredam pela mesma vereda da injustiça. Vocês estão vivendo um comportamento torcido. Queridos, há pessoas que buscam sempre culpar a Deus ou o diabo pelos problemas de suas vidas, esquecendo-se que, em muitos casos, os problemas são frutos dos próprios erros. Nós sabemos que o diabo, ele provoca mal-estar na vida das pessoas quando ele tem espaço na vida dessas pessoas. A Bíblia mostra isso. Mas nem sempre os problemas que os seres humanos passam são por conta do diabo, mas é porque eles mesmos constroem dificuldades, os seus comportamentos, suas palavras, suas atitudes, suas realizações, suas escolhas, lugares que vão, enfim, um conjunto de comportamento que eles têm que realmente o que vai gerar é um mal-estar tremendo para a vida destas pessoas. E, portanto, eles começam a culpar A e B e nunca considerar que foi as suas maus atitudes que fizeram com que aquele montão de problema surgisse na vida deles, eles passam a ficar sufocados. E chega um momento que até o próprio Deus passa a ser culpado diante deles, como no caso que nós estamos vendo aqui. No livro de Lamentações de Jeremias, eu quero ler um texto com os queridos. Lamentações de Jeremias, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 39. Olha o que nos diz o texto sagrado.
Lamentações, Jeremias 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. É uma interrogação que aparece aqui. De que se queixa o homem vivente? Aí ele responde: queixe-se dos seus próprios pecados. Não há necessidade de eu me queixar de ninguém. Eu tenho que administrar, coordenar todas as minhas atitudes para que as minhas atitudes, elas não gerem tristeza, mal-estar para a minha vida, eu, você e todos nós. É mais ou menos como um filho dentro do lar. Se o filho ele não quer sofrer um castigo, uma correção, o que ele deve fazer? Ele deve se submeter ao regulamento estabelecido dentro do lar pelos cabeças da casa, pai e mãe. Se um aluno no estabelecimento de ensino, ou a instituição de ensino, ele não quer ser corrigido e até receber suspensão, ele tem que se submeter ao regulamento da instituição onde ele está ensinando. Isso vale para uma empresa, isso vale para um quartel, para todo segmento da sociedade. E muitas das pessoas, eles acham que isso só vale quando eles estão liderando. Quando eles estão liderando, eles acham que isso é válido, porque alguém vai bater continência para ele, vai se submeter a ele. Mas quando é ele que tem que fazer isto, então isso passa a ser uma coisa fora de validade. E é aí que começam as transgressões, as teimosias, a rebeldia, vai passar os limites, não há mais respeito, não há mais consideração. Queridos, as atitudes começam a ser atitudes não recomendadas e, com certeza, toda atitude ela gera um efeito. Toda atitude ela gera um efeito. Devemos administrar bem, policiar as nossas atitudes, porque elas estão gerando. Pode até que no momento não se sinta, não se perceba, mas a médio e a longo prazo, isso vai vir como uma fatura. Quando a gente passa um cartão, a gente não recebe a fatura logo que o cartão ele é passado na maquininha. A gente recebe um comprovante que passou, mas a fatura não. A fatura, dependendo da data, vem com 30, 40 dias, mas vai chegar. Vai chegar. E quando chegar, você tem que ter dinheiro para pagar. Nós temos que ter dinheiro para pagar. Quando não paga, quais são as consequências que vêm? Todos sabemos. Queridos, diante do Senhor nosso Deus, não é semelhante, não é diferente, digo. Porque assim como as instituições têm regulamentos, têm ordem, para que a harmonia predomine sobre todos os que estão no ambiente, Deus, quando nos criou, Deus criou com regulamento para que isso possa ser atendido por todos nós e assim vivamos bem. É o desejo de Deus, tá certo? Eu quero ler a última referência nesta oportunidade para nós encerrarmos, que está em Provérbios 19 e o versículo de número 3. Olha o que nos diz o texto sagrado. Já vamos encerrar para o nosso vídeo não ficar tão grande, tão longo. Provérbios 18 e versículo de número 3. Aliás, 19 e 3. Diz o seguinte: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Veja bem, a estultícia do homem perverterá o seu coração. Sabe aquelas falhinhas, aqueles comportamentos que eles não são corrigidos? Ele vai gerando. O homem vai se tornando astuto. E chega um momento que o seu coração é corrompido. A palavra coração aqui tem a ver com o entendimento.
Não é o coração que pulsa o nosso sangue, não. O coração aqui tem a ver com o nosso entendimento. A estultícia do homem, quando não corrigida, quando não estacionada, perverte o entendimento do homem. E diz o texto que, ao perverter o entendimento desse homem, que aparece como a palavra coração, esse próprio homem, ele vai se irar contra Deus, ou seja, contra o seu Criador. Aí aqui eu volto para o lar, para o colégio, para a instituição de trabalho. O que é que acontece com o aluno que ele não dá muita atenção aos limites que ele deve olhar na instituição de ensino, lá no setor de trabalho, dentro do lar, na família? O que é que acontece? Eles se lançam contra os pais, eles se lançam contra os professores, contra os seus chefes, e etc, e etc. É claro que tem as exceções, porque às vezes tem também a falta de consideração dos que lideram, mas nós estamos falando aqui, fazendo uma comparação em relação a Deus. Deus nunca vai falhar com a gente. Nosso pai pode falhar, nosso professor, nosso patrão, nosso líder pode faltar. Há essa possibilidade, sim. Mas nós estamos fazendo uma comparação em relação a Deus. E em relação a Deus, nunca Deus vai falhar com a gente. Mas a estultícia do homem perverte o seu coração e o resultado disso é que ele se revolta contra Deus, fica irado contra Deus. Israel estava vivendo nesse quadro que nós estamos falando. Para concluir, a falta de compromisso com Deus, com a família, com a igreja, com o trabalho, com a escola e com o Estado. A falta de compromisso com todas essas instituições. Primeiro, com Deus. Segundo, com a família. Terceiro, com a igreja. Quarto, com o trabalho. Quinto, com a escola. E sexto, com o Estado. Ou seja, os limites que nós temos dentro da sociedade. Quando nós não damos atenção a esses princípios, queridos, o caos toma conta da nossa vida. Que Deus abençoe. Que Deus ajude você. Meditemos nisso. Então, vamos lá. Recapitulando. O primeiro problema que Israel apresentou de início com a profecia de Ezequiel foi que eles eram insensíveis à voz de Deus. Em segundo, transferiram suas culpas, não assumiram. E terceiro, atribuíram a Deus a culpa. É aquele filho que erra e depois atribui aos pais as circunstâncias que está sofrendo. Que Deus abençoe você. Eu agora vou estar orando, como a gente sempre faz, né? Nos nossos vídeos finais, a gente faz uma oração e eu quero convidar você, aonde você está, a orar comigo, para Deus abençoar a sua casa. Vamos orar então? Querido Deus, Pai que está nos céus, em cuja presença nós estamos, nossa gratidão, poder falar a Tua palavra outra vez. Deus, todos que tiverem acesso, todos que este vídeo alcançar, abençoa, Senhor. Eu te peço também por todos aqueles que estão passando por um momento depressivo, em agonia, em perca, seja na família, seja de ordem material, espiritual, financeira. Abençoa, meu Deus, os enfermos, os que estão nos hospitais, nos leitos, ó Deus, em casa, na cama, cadeira de rodas, aqueles que ouviram do médico não poder fazer mais nada, entre eles a irmã Sueli, tende misericórdia. Estende tua mão curadora, Senhor. Eu te peço pela tua igreja, Senhor, nesta cidade, em nosso país, no mundo, os missionários, todas as partes da terra. Eu te peço pelas famílias, pelos lares, pelos filhos, pelos netos, avós, pais, mães. Eu te peço pelo órfão, pela viúva, pelo idoso, pelo novo convertido. Eu te peço por aqueles que estão te aceitando agora. Ó Deus, recebe essas pessoas.
Ó Jesus, aquele que está voltando para ti, recebe também, perdoa os pecados de ambos e escreve os nomes no livro da vida e dá-lhes força para seguir. Pai bendito, os que agora estão indo às suas atividades, não sei que hora estão ouvindo, de manhã, à tarde, à noite, estão indo às suas atividades. Prospera o trabalho, a atividade de cada um. Os que voltam, dá um descanso. Pai, eu te peço também por minha família, por todas as nossas famílias. Eu te peço por esse canal. Faz com que esse canal cresça, Senhor, em número e em qualidade, e que seja unicamente uma bênção para todas as vidas que tiverem acesso aos conteúdos deste canal. E venha glorificar o teu bendito nome. Dá-me sabedoria, humildade, sabedoria e humildade, para fazer esse trabalho com alegria, para a glória do teu nome. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu peço a você, se inscreva no canal. Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram. A gente já chegou a 300 inscritos, graças a Deus. Eu acho que já 300. Eu estava olhando ontem, hoje não deu tempo. Hoje o dia foi muito corrido, não vi ainda. Estava 299, eu acredito que já chegou aos 300, mas está faltando você. Eu tenho visto vídeo nosso que tem passado já de 1000 visualizações. Então é muita gente. É uma prova que tem muita gente que está apreciando o nosso conteúdo. Eu agradeço, muito obrigado por isso. Mas, querida, te inscreve no canal, tá bom? Se inscreva no canal, você vai ajudar muito. O YouTube vai entender que você está achando importante esse conteúdo. Notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo e ainda manda para outras pessoas depois de nós. Tá vendo como é importante? Olha, a sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário, isso ajuda para valer este canal. Deus abençoe você, espera a sua inscrição, tá bom? E até o próximo, se Deus quiser.